E isto é um parque no qual se construiu uma biblioteca como um equipamento participante de uma paisagem de um domingo. Está meio seco, né? Isso parece que é um parque novo, a vegetação ainda está, nessa época, eu acho que recém-implantada. O pessoal diz que já está um pouco mais verde, as árvores cresceram, né? Mas isso é uma paisagem de um domingo. As pessoas dessa periferia, então você vê os conjuntos habitacionais, as casas, né? Essa aí é a biblioteca, como parte desse equipamento desse parque. É um projeto desses arquitetos, a Sueli Vargas, parece que é brasileira. Mas é um equipamento que, enfim, no meio do passeio das famílias, no fim de semana, é uma possibilidade, é um oferecimento de um lugar que, claro, que funciona a semana inteira, mas é um sistema de oferecimento de um equipamento desse porte numa certa periferia. Então, aqui, por exemplo, vocês estão bibliovacaciones. Vacaciones em espanhol é férias, né? Então, há um conjunto de programações oferecidas por esse espaço, por esse edifício. Aí vocês veem um pouco os interiores, um pouco essa arquitetura. Então, acessos, lugares para exposição, enfim, uma biblioteca. Uma biblioteca, espaços de leitura, isso é no domingo, né? Vocês podem ver as salas de estudos, os cubículos, né, como chama, né? Então, assim, uma leitura que de repente está para o interior, e aqui no fundo, pela janela, a gente vê o auditório. Então, vocês estão vendo uma fila, auditório de atividades, cinema, teatro, música, cafeteria. Vocês estão vendo aqui Sala Bogotá, que é a sala de assuntos, de temas urbanos. E temos, por exemplo, aqui a sala de leitura infantil, que, enfim, é parte desse programa básico dessas bibliotecas. Veja, o que nós temos? Isso aqui é aquele mesmo folheto, nós estamos vendo aquele mesmo folheto. Então, o que tem? Sala infantil, literatura infantil, livros, revistas de informação. Sala geral, literatura juvenil, adultos, livros de todas as áreas de conhecimento. Multimídia, acesso gratuito à internet, recursos eletrônicos, sonoteca e videoteca. Hemeroteca, periódicos, revistas. E Sala Bogotá, informação sobre a cidade. Este é vamos dizer, o cardápio básico dessas bibliotecas. Considerando, por outro lado, que há algumas missões, né? Promoção de leitura e escrita, formação de usuários, extensão bibliotecária, que é, enfim, empréstimo, essas coisas todas, e extensão cultural, que é conferências, exposições, oficinas, teatro, música, fóruns e seminários. Então, El Tunal tem isto, assim como aquela outra, que é El Tintal, que é a segunda biblioteca que nós vamos ver. Quer comentar um? Antes de você... Bom, acho que não dá para ver muito bem, mas as anteriores imagens que você tinha mostrado do Google Earth, eu só queria acrescentar o seguinte, é que para também lembrar, quando estejamos vendo a biblioteca El Tintal, a diferença do tecido que está ao redor, porque aqui são habitações populares, é um vazio urbano criado no meio de habitações populares que foram criadas nos anos 80. E também, muito perto dali, não sei se... Isso, não, antes. Mesmo que seja... Isso, aí, tem esses polígonos aí, são habitações desenvolvidas ainda pelo governo, são feitas com verba pública, claro, porque depois o tema da habitação popular na Colômbia ficou em mãos privadas, como regulamentação do governo, mas é um negócio, então é muito diferente. Mas também dá para ver, no lado direito da imagem, que tem um tecido criado nos anos 40, é o Karl Brunner também, isso aí. Então, é muito diferente quando a gente tira este vazio urbano e o que nós vamos ver que é uma intervenção numa... Bom, você fala, mas não é um parque, não é esse conceito de parque e biblioteca, é muito diferente. E ao redor também tem habitações populares, só que essas habitações são muito mais novas, são já do século XXI, é uma iniciativa muito mais recente, então muda muito a ocupação do solo urbano. São umas características bem diferentes em duas regiões carentes, porém esta com uma certa riqueza urbana que a outra não tem.
Porque a segunda, a Tintal, é um outro prédio que vocês podem se assustar um pouco. El Tintal, vamos chegar perto. Vocês veem essa trama, essa tessitura. Mudou muito. Já está tudo construído ao redor, tem um shopping. Deixaram de ser vazios, mas veja, exatamente essa vizinhança está aqui a biblioteca em si. E a curiosidade é que depois que a biblioteca foi construída, apareceu um shopping center ao lado. Veja, esse é um pouco a paisagem imediatamente lindeira à biblioteca. E a biblioteca é este edifício, um projeto do Daniel Bermúdez, que é hoje um dos mais importantes arquitetos colombianos em atividade, que fez o projeto dessa quarta biblioteca e auditório que eu não vou mostrar. Veja esse edifício. Tem cara de biblioteca? Isso, na realidade, é uma reciclagem. E para ter uma ideia de que tipo de reciclagem é e onde estamos, isso é reciclagem. Olha que austeridade, né? Isso é reciclagem de uma planta de compactação de lixo. É uma usina de lixo. Era uma usina de lixo. Então, vocês imaginam onde é que nós estamos, né? E esse edifício foi transformado nisso. Até se aproveitou essa ponte que era para os caminhões de lixo jogarem o lixo na usina de compactação, está aí, foi aproveitado, mas o resto foi completamente modificado. E aí vocês veem, enfim, no fundo a estrutura básica é da usina de compactação de lixo, mas todo ele transformado, então foi dentro daquele programa. Isso é bem colombiano, essa coisa da pavimentação de tijolo, mas aí foi modificado, foi transformado, criaram então por exemplo, essa Bogotá capital, a sala infantil, internet, então houve essa adaptação do edifício e os interiores todos, obviamente, transformados. E veja então essa sala de leitura. Precisa prestar atenção, uma sala de leitura sem janela. Mas veja, não há nenhuma lâmpada acesa. Que é um sistema, enfim, é uma paisagem interna criada com um sistema de captação de luz, que vocês estão vendo, que por dentro é assim e por fora dá essa forma, quase um periscópio. Periscópio que, na verdade, vocês acrescentado por esses sheds, né? Vocês estão vendo esses sheds aqui por cima, né? Veja, então, onde é que são captadores de luz? Esses sheds são captação de luz que cria, então, toda essa luminosidade no interior. Então, vocês veem que, veja, isso é uma janela. Afinal, nós temos uma janela. E dessa janela, efetivamente, é o que se vê essa paisagem dessas habitações, dos conjuntos habitacionais, e que por fora é essa janela. Vocês veem a captação de luz pelo shed ou por esse sistema de periscópio, vamos chamar. E, então, veja, uma luz natural, uniforme, e aí nós temos essas aberturas, né? Essas aberturas que são uns poços, vamos dizer, com umas salas de biblioteca, sonoteca, que é um aproveitamento provavelmente de certos, enfim, desses pés direitos triplos ou triplos, que era da usina de compactação de lixo. Olha, então isso daqui é fevereiro de 2008, pronto, essa época aqui, essas fotos são dessa época. Então vocês estão vendo que isso daqui é um folheto, os folhetos que todo mundo que pega, né? Concertos de câmara. O que nós temos aqui? Vocês estão vendo que isso é uma programação? Conferências, Cosmogonia Maia, através do universo, observação astronômica, isto é, são palestras de astronomia. Aqui, por exemplo, nós temos aqui cinema, né? Último Tango em Paris, do Bertolucci. O que nós temos aqui?
Alice já não vive cá. Alice doesn't live here anymore, do Scorsese. Alice nas cidades. Wim Wenders. Olha. Paris, Texas. Zoo do Greenaway. Shadows do John Cassavetes. Então veja esse tipo de programação dessa rede. Então, se não está no Virgílio, está no Tintal. Depois eles vão revezando nas 3 grandes estruturas. Sábados, domingos, assim, teatro, né? Teatro? Não, auditório. Enfim, você tem uma série de programações. Veja, cinema, exposições. Então, uma série de exposições organizados, os horários, em que biblioteca, depois isso vai circulando. Ou, também, são todos folhetos, né? Concerto de música latino-americana com o grupo... Concerto de rock do grupo Mandioca. Grupo juvenil de dança Sol Nasciente. Teatro Madre Coragem. Teatro comunitário, enfim. Então, vocês veem que isto é um oferecimento num sistema, e assim vai, né? Novidades de livros, palestras de interesse da comunidade, né? O lixo, um recurso econômico, como prevenir os riscos ambientais na cidade. Então veja que isso são temáticas, enfim, é uma organização regular, sistemática dessa bibliorrede. Olha, tudo isso, o que está acontecendo? Teatro, enfim. Isso, se vocês olharem com alguma atenção, é um sistema que não é muito diferente do que nós temos enquanto SESC em São Paulo. Mas isto é uma iniciativa municipal de organização dentro de uma estrutura urbana, pensada como estrutura urbana. Então, nós estamos lá no El Tintal, e aqui nós temos a Virgílio Barco, que é a 3ª biblioteca, e talvez uma biblioteca um pouco mais diferenciada, porque foi projetado, enfim, num contexto que é um pouco diferente daquilo que nós vimos, dos 2 anteriores, quase num conjunto de equipamentos urbanos, áreas livres. Um parque, um jardim botânico, um outro parque, um complexo aquático e a biblioteca. Mas vocês estão vendo essa textura, né? Bom, não é aquela textura que nós vimos anteriormente, mas é parte de um complexo, a Biblioteca Virgílio Barco, que é um projeto desse arquiteto Rogério Salmona, que nós vimos na nossa primeira conversa dessa série. O Salmona, segunda conversa, desculpe. Salmona é este arquiteto que podemos dizer que é o equivalente ao Oscar Niemeyer colombiano, que vai desenvolver esta obra como uma obra realmente especial desse conjunto de iniciativas das bibliotecas. Quer comentar? Não, só um dado anedótico e que interessante que a cobertura, a eficiência, não sei como fala das bibliotecas é medida pelos postos de leitura. E das 4 megabibliotecas, acho que esta é a que tem o número menor de postos de leitura, de trabalho. Então, só isso como dado anedótico. Postos para leitura? Menor? Menor. É a maior em né? área. Tem não sei quantos enorme, metros. É maior do que as outras duas. A maior. É maior do que as outras 2. Mas perdem, entre aspas, com espaços de circulações. E vamos ver por quê. Porque vamos ver porque é de uma generosidade de espaço que as outras cria outro tipo de espaços que não tem, que vão além do programa. Olha, então, na verdade é um conjunto paisagístico que o Salmona vai desenvolver. Então, enfim, há uma série de... Tudo cresceu. Tudo cresceu, ele está super seco em 2009, 8, né? 8? Não é bem central, é mais, vamos dizer, mais perto do centro. É que o centro comercial, histórico, fica no leste da cidade, quase colado à montanha, porque a paisagem de Bogotá, a característica principal é toda essa continuidade montanhosa da Cordilheira Oriental. Não sei se vocês lembram do primeiro slide de Google Maps que Hugo mostrou, e que a causa também da violência na Colômbia é a violência da sua geografia. A Cordilheira dos Andes divide em 3
três cordilheiras quando entra no sul da Colômbia. E Bogotá fica no alto de uma delas, a Cordilheira Oriental. E essa paisagem é que é o telão de fundo da cidade. Então, o centro como tal fica lá colado. E no centro geométrico, vamos dizer, fica a biblioteca. Olha, então nós vamos dar só uma voltinha aí por alguns recantos, né? Por exemplo, em torno desse retângulo está esse tanque, esse espelho d'água, que não está tão espelho, mas bem latino-americano, né? Faz espelho d'água e não bota água. Mas é um pouco essa arquitetura do Salmona, né? Que é o tributário a Luiz Barragán. Nós vimos na nossa segunda conversa esse diálogo, né? Na arquitetura latino-americana, Barragán, Legorreta, Salmona. Mas esse paisagismo, esse trabalho de espaços externos, ali nós temos uma escola. Olha, quando se fala de cordilheira, né? Posso falar? Sim, sim. Rogério Salmona. Bom, eu quero falar um pouquinho mais, não sei se o tempo vai dar também, porque eu, no meu doutorado, trabalho sobre a obra de Rogério Salmona. Aliás, eu faço parte da Fundação Rogério Salmona e, bom, o que me interessa aqui acrescentar é a questão da presença sempre da montanha na sua arquitetura. Ele usa muito um ditado indígena que fala que quando eu desço a minha casa, eu subo para o céu. E é o que acontece na obra dele. Nós vemos que há uma série de operações, como os níveis do solo, tem talus, tem rampas, quase sempre a gente está descendo, e assim é que ele vai criar essa relação tão forte com a montanha, porque a gente às vezes pensa que não tem nada dos lados, mas na verdade tem um monte de conjuntos habitacionais, de apartamentos, aí dá para ver, para perceber, mas quando a gente entra realmente perde a noção, porque ele fala que uma arquitetura é mais ou menos lixo e não está interessado em criar essa relação direta com a arquitetura, com os vizinhos. Isso daqui esconde certas coisas. O único que ele não conseguiu esconder foi a torre, a caixa d'água desse, que acho que a sala militar, né? dos militares para os enterros. Assim. Então, ele cria uma continuidade, ou tenta criar uma continuidade com a montanha. Aqui não tem jeito, né? Mas isso já deve estar muito mais verde, porque isso estava recém-implantado. Bom, vamos caminhar agora pela biblioteca. Isso é um percurso, é um percurso que, no fundo, está desenhado nesse ambiente, né? Esse eixo de entrada, dá para entrar de outros lugares, bom, ou da garagem ou por esse eixo. O acesso mais evidente seria na garagem, que seria o mais direto possível, mas ele fala que a sua arquitetura está feita para lembrar o uso do corpo, que o homem esqueceu com o carro, com o controle remoto da TV. Esse percurso, essa presença do corpo criando os limites da arquitetura. E então, nós víamos nessa imagem onde está o esqueminha geral, como é que é o percurso certo para a gente entrar. Tem todo um ritual para conseguir chegar até a biblioteca. Claro, dá pela garagem, mas é bem ruim. E ele faz, acho que tem toda a consciência de fazer muito ruim o acesso pela garagem. Vou mostrar depois pela garagem. Ele resolveu a garagem para ver como é que ele gosta de automóvel. Veja, então, esse eixo leva, enfim, a uma depressão, quer dizer, um plano inclinado que chega numa primeira praça e vem tem esses elementos de água. Essa coisa das linhas da água nós vimos no Legorreta, nós vimos no Barragán. E aqui então nós temos um primeiro convite. E vamos entrar num segundo, na verdade não é o segundo, na verdade é uma, se podemos dizer, uma praça de água, que é o ingresso, vamos dizer, com essas passagens, essas pontes, essa água, esse eixo. Agora, não sei se dá para perceber ali também que
há uma estratégia que ele usa nos percursos que ele propõe, é que você nunca vai chegar numa linha reta, um espaço. Você sempre vai ter a possibilidade de ir para lá ou para cá, sempre. Que também é tirado um poema de Borges, de O Jardim dos Sendeiros que se bifurcam. Então, aí mesmo nesse espelho de água, você chega e tem a possibilidade de subir pela escada, que é muito suave, e pela rampa. Pela rampa. Mas só por curiosidade, isto é o acesso da garagem para a biblioteca. É um inferno esse negócio aqui. Uma escada assim, como se você estivesse subindo lá para o depósito da casa. Enfim. Olha, então, bom, vocês vão ver, nós vamos dar um roteiro, dar uma passeada. Você vê a estrutura toda, né? Aqui é aquela primeira praça e aqui está o tanque, quer dizer, essa praça de água. Então, neste ponto está a biblioteca infantil. O programa é exatamente o mesmo dos demais. Nós temos a biblioteca infantil, e aí, enfim, essa coisa do tijolo que nós já conversamos na segunda palestra, nós vimos o Centro de Pós-Graduação da Universidade Nacional. Enfim, esses elementos estão presentes, o trabalho maravilhoso de tijolo, essa coisa do concreto aparente branco, com o tijolo. E vamos entrar agora na biblioteca. Estávamos aqui, né? Agora vamos entrar nessa recepção mesmo. E este bloco é um bloco de exposições, umas áreas para exposições. E aí entramos, é um pouco apertado, eu acho, assim, para uma entrada de uma biblioteca, um pouco... Quando se fala de excesso de espaço, o excesso de espaço está não na entrada, mas nas circulações. Na medida que nós temos um núcleo, esse núcleo central, não é central na verdade, mas é gerador de uma forma do edifício de planta circular. Por exemplo, nós temos esse auditório, esse pequeno anfiteatro, que é para dentro e também para fora. Essa circulação, que são enormes, generosos, livres, muitos bancos, e essa iluminação sempre, essa luz forte, zenital, que é uma característica, essa luminosidade de Bogotá, que eu comentei também na segunda palestra. Vocês veem até os detalhes, olha o detalhe do concreto aparente aqui, a junta, né? A emenda. Isso, a hemeroteca. E percorremos, veja a paginação do tijolo, a junta. E como desses interiores há uma relação franca com a questão da paisagem. E elementos que, obviamente, não negam certas citações, né? No caso de uma das admirações, referências do Salmona, que é o Lewis Kahn. Vamos dar uma volta por fora agora. Circular. Nós estamos falando desse miolo e como isso é gerador, de uma certa forma. Então, é um espaço cercado, enfim, há uma circulação, há uma água. Funciona como uma proteção, mas claro que dá para entrar, atravessar, mas não é uma coisa tão óbvia. Mas é uma paisagem que se constitui em torno do edifício. E a gente ia dar um problema, né? Mas esse conjunto que parece isolado, ilhado, né? Com esse tanque d'água, mas não é que seja absolutamente ilhado, mas é um pouco essa conformação paisagística. Mesmo desses planos inclinados. Diga lá. Que a gente está vendo uma fisura, na verdade, que houve e há ainda muitos problemas estruturais por causa do solo. O nível freático de Bogotá, nesta região, é muito alto. E nós vemos a diferença desta zona, por exemplo, em relação à primeira biblioteca, que é muito mais seca, e são terras muito férteis. A gente, de fato, não deveria construir ali, porque fica do lado de um lago. Bom, 80% das cidades são sistemas aquíferos que são cheios,
secados. Agora, neste caso específico, este terreno era recheio sanitário, não sei como fala. Aterro sanitário. Aterro sanitário, era lixo que tinha lá do lado. Um lixão. Um lixão. Então, isso faz com que o terreno seja muito inestável e eu tive a sorte, não sei, a emoção de ver o Salmona ainda vivo, passear com o engenheiro Francisco de Valdenebro muitas vezes por lá, enxergando aqueles problemas e, bom, acho que ainda tiver. Aqui só para ter uma ideia, a cafeteria, né? A cafeteria. E vamos agora entrar nesse núcleo e voltamos então àquele coração circular, passamos pelos acervos hemerotecas, microfilmes, né, computadores terminais, e aí este interior que é a parte de consulta e acervo, no qual aqui nós temos aqui em cima, muito discretamente, quase que num panóptico, a parte administrativa da biblioteca e esse grande vazio com os pés direitos duplo, triplo, que é o cenário da biblioteca, com diferentes recintos ou recantos para leitura, para consulta, para pesquisa. Então, com essa luz natural, essas circulações, aqui com um certo tipo de acervo. Este é o... Beto. É o Beto. A parte de, enfim, a biblioteca, a hemeroteca está aí, né? Diga. Não sei se você falou disso, não lembro na outra palestra, mas também há uma série de elementos que ele desenhou do tijolo. Não é que a gente possa comprar essas peças com as quais ele construi esses quadros, ou construi também aquelas como fala, transparências. São peças especiais construídas para ele pela fábrica de alvenaria. São sempre peças especiais, aqui nem aparecem muito. O outro projeto que nós vimos havia mais elementos, até aquelas peças vitrificadas em azul no espelho d'água ou na piscina. Ele também passava horas e horas nos fornos constatando as temperaturas necessárias para chegar àquelas cores, porque todas essas nuances nas cores não são à toa, para conseguir fazer aqueles desenhos no chão. Aqui, bom, nós vamos ver, chamar atenção. Parecem uns tijolos mais queimados para desenhar o piso. Acho que nós vamos ter outros casos. Aí essa relação, veja, uma sala, enfim, um limite onde fica leituras e essa coisa de olhar a paisagem. E a cidade está aqui atrás. É um tijolo cerâmico, mais queimado, menos queimado. Não é poroso, não. De piso nem pode ser. Não. De piso nem pode ser. E, de fato, o tijolo geral que ele vai usar é muito mais claro, branquinho, que o tijolo comercial normal que é usado em Bogotá. Até a tonalidade é controlada. Ou pode ser mais escuros assim, porque vai acabar desenhando. Quando a gente caminhar por fora, a gente vai perceber isso melhor. Mas, enfim, toda uma série de... Aqui, madeira, por exemplo, tudo madeira. E os mostradores, tudo são... São salas de leitura um pouco mais reservadas, mas não é isolado, né? Agora, também parece que todo esse acabamento é luxo, às vezes, mas outra anedota é que este orçamento, a verba usada para a construção dessa biblioteca foi a menor das 4 bibliotecas. Menor. Olha, até requinte, os detalhes. Uns 20 minutos está terminando. Olha, então vocês veem esse pé direito, essa iluminação, e que isso funciona até a noite, né? Então, às vezes, entra um raio de luz, assim, vai escurecendo e também vai mudando um pouco a paisagem. Para você também, né, interiores, né? Positivo. Essa questão da luz. Esses sheds, por fora, são esses elementos. E aqui que vocês podem ver, aquilo que já comentei na segunda conversa, são
que ele chama de quinta fachada. A quinta fachada como este espaço, esse terraço, que é percorrível. E aqui vocês estão vendo os diferentes tijolos, as diferentes formas de aparelhamento do tijolo.